Olá a todos e a todas, estamos aqui numa aula de anatomia e quero que vocês agora vejam como é a anatomia humana, né, e seus detalhes. A parte bacana dessa aula, a gente pode ver como é bonita a anatomia e seus detalhes, os ósseos, o esqueleto, os ossos, parte integrante da sustentação do corpo, crânio, né, que protege o cérebro, as costelas que protegem o pulmão e etc. Então a gente tem uma gama muito grande de ossos, 216 aproximadamente. Bom, aqui nós vemos o crânio, essa projeção. No crânio nós temos então uma projeção interessante nessa parte, a gente já sabe, né? Bom, temos aqui a mandíbula, que é uma parte móvel, que ela vem do período devoniano, aproximadamente 480 milhões de anos atrás. Fantástico. Então, esse é o tempo que demorou para ter mandíbula. Os primeiros seres a terem mandíbula foram os peixes com placas, né? Esses peixes, então, nós descendemos basicamente desses peixes. Bom, coluna vertebral, que a gente já conhece. Aqui no caso a parte cervical. Toda essa parte cervical. Muito importante, perigosa também, né? Acidentes automobilísticos, por exemplo. Normalmente ocorre fratura da coluna vertebral da parte cervical, que pode levar à paraplegia, né? A falta de movimentos. Aqui temos a clavícula, um movimento importante também a clavícula, né? Um osso importante, inclusive eu já quebrei a clavícula, né? Tinha 9 anos de idade, tomei um tombo e fraturei. Bom, quando você fratura um osso como esse, que é uma prateleira, muitas vezes, como ele tem que suportar uma carga muito forte de peso do ombro, o osso ele se calcifica e se torna às vezes até mais forte do que anteriormente. Então é muito legal. Bom, não é nada agradável quebrar um osso, né? O bom é não quebrar nenhum. Escápula. A escápula também é um osso que vai criar toda a estrutura para posicionar o ombro e deixar o ombro ereto. Muito interessante esse osso da escápula, que tem uma ligação com os ossos do braço e também da coluna e das costas. O húmero, que é o osso que liga a parte do tórax ao membro superior, né, para ter as articulações, o movimento. Muitas vezes esse movimento não é perfeito, o ombro ele tem diversos problemas, por ter atrito, problemas nos tendões, né, do ombro. O ombro, como a gente fala, ainda é uma obra inacabada da evolução, né? Bom, como o joelho também. As costelas, então você tem vários pares de costelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? As costelas, então, não há diferença entre o número de costelas da mulher e do homem, é igual. Nós temos o mesmo número de ossos, tanto no tórax masculino como no tórax feminino. Bom, a coluna vertebral, parte lombar, também é muito importante e ela pode dar alguns problemas, né? Uma postura ao sentar, por exemplo, o uso de computadores hoje em dia, causando uma verdadeira epidemia de dores na região lombar. E nossa posição ereta, ela tem em torno de 2 milhões de anos. Então, ainda é recente na escala evolutiva, né? O bipedismo nosso ele é muito recente. Então, nós temos estruturas musculares muito frágeis para segurar esses ossos que estão na base da coluna vertebral. Bom, outro osso importante também é o rádio. O rádio é um osso que fica, se você deixar a palma para frente,
fica do lado esquerdo do braço, tá? E se você virar a sua palma da mão para baixo, ele vai ficar do lado direito do seu braço, ok? Bom, do lado tem a ulna, que é um outro osso, que faz então como se fosse um cruzamento entre esses ossos. Quando você vira o braço, eles intercruzam um osso com o outro, né? Os que fraturas de braço, normalmente, com uma queda, as pessoas mais idosas têm osteoporose, pode ocorrer uma fratura dupla dos dois ossos, né? Bom, na mão nós temos diversos ossos, que depois vamos ver em outra aula. Ossos do carpo, metacarpo e ossos dos dedos, que formam as falanges, né? O nome latino que vem dos romanos, né? E o fêmur, que é o grande osso do nosso corpo, um osso muito importante, ele sustenta grande impacto do nosso corpo, e com o passar dos anos, principalmente no gênero feminino, esses ossos podem incorrer em falta de cálcio. E a falta de cálcio pode levar a estados de osteoporose ou outras doenças dos ossos ligadas, por exemplo, com a ligação da cabeça do fêmur com o quadril, gerando algumas anomalias que, via de regra, são curadas com tem que ser retirada essa parte que está com problema do fêmur e colocada uma prótese de platina, normalmente, que ela tem alta densidade, alta resistência, baixa, como se fosse o ouro, né? Ele não se oxida com facilidade, baixa oxidação. Isso é muito importante para você colocar então um tipo de metal como prótese. E daí vocês têm aqui a fíbula, a gente pode ver aqui a fíbula, e a tíbia, o grande osso da parte inferior do membro inferior, que é a perna. E a patela, que é um osso que vai ligar então os ligamentos da patela, ligamentos patelares, com o joelho. E os ossos do tarso, que seria o tornozelo, do metatarso e das falanges do dedo do pé. Bom, a gente tem aqui a visão ventral, visão dorsal do corpo, né? São 216 ossos na espécie humana e vários ossículos, né? Bom, aqui mais uma análise, então, pontos ósseos bons para palpar através da pele. Então, quando os médicos vão fazer algum exame e que por acaso pode ser palpável o osso, então esses são os ossos palpáveis aqui, vocês estão vendo aqui nesse desenho. Então são diversos, normalmente superficiais, né? E a distribuição das medulas ósseas hemopoéticas, ou seja, as medulas ósseas produtoras de sangue. Então estão em quase todo o corpo da gente. O osso tem uma produção de sangue dentro da medula. Então a medula óssea é onde ocorre então a produção de sangue. É o que a gente chama vulgarmente, quando a gente come animais como carne de vaca, carne de porco, que é o tutano. O tutano é a região onde ocorre a síntese de sangue, a produção do sangue, né? Muito interessante também nas provas do vestibular. Costuma pedir bastante nas provas. E vocês devem saber então que a medula quer dizer meio, a parte mediana, interna dos ossos. Via de regra, em grandes áreas, normalmente nas extremidades, há produção de sangue. Grande produção de sangue, principalmente no quadril e no fêmur, são as regiões em que há maior produção tanto de glóbulos brancos como de glóbulos vermelhos, né? E aqui um exemplo de um osso, uma formação óssea, um osso longo, um húmero, né, do braço, que a gente tem então as linhas epifisárias. A epífise, linhas epifisárias de crescimento, estão relacionadas ao crescimento ósseo. São células tronco, ossos, células ósseas. O sangue o osso é vivo, né? Pouca gente lembra isso. O osso ele é um órgão do nosso corpo, são órgãos do corpo e tem células vivas. Por isso a regeneração óssea.
E as extremidades ósseas têm cartilagem para não ocorrer atrito. A gente sabe que muitas vezes ocorre. Substância esponjosa e medula óssea vermelha. Com ácido hialurônico, normalmente. Corpo com irrigação sanguínea dentro dos ossos, com artérias, né? Periósteo, que é a região externa do osso. Cavidade medular, a medula óssea amarela. E a fossa do olecranon, aqui no caso, uma parte específica do cotovelo, que vai se ligar com o cotovelo. Então seria essa parte sendo mostrada aqui, né? Então o osso que eu te mostrei está aqui, que é o húmero, e a ligação do húmero com o cotovelo, o olecranon, né? Muito legal de estudar isso. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula curta. A gente está tendo uma visão inicial dos ossos, do esqueleto humano, né? E as suas particularidades, certo? Então, na próxima aula a gente vai ver então o nome dos ossos, que vocês vão ter que memorizar, principalmente no ensino superior. No ensino fundamental, quem estiver no primeiro ano e nono ano do ensino fundamental, a gente precisa ter uma visão geral dos ossos do corpo, a importância dos ossos. No ensino médio também uma importância já pré-universitária, você saber que os ossos têm importância de sustentação, produzem células que defendem o nosso corpo, células que nutrem o nosso corpo, que é o sangue. Os ossos também desempenham um papel importante na manutenção do cálcio no corpo para a contração muscular, por exemplo. Muitas vezes, quando a gente não tem cálcio, o cálcio é retirado dos ossos. Por isso que a alimentação nossa tem que ser rica em cálcio. Tem um certo nível, lá, a quantidade ideal por dia, que depois numa outra aula eu mostro. Existem quantidades ideais, porque em excesso faz mal e em falta pode causar doenças. Depois da menopausa, a mulher também deve fazer um controle hormonal, indo ao médico, para saber como está então a densitometria óssea. Fazer a densitometria óssea, que é a medição da densidade óssea, que pode ocorrer fraturas ósseas ao longo da vida. Tá? Grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado dessa parte fascinante da ciência, que é a anatomia humana, que eu realmente adoro. Grande abraço, essas são então aulas introdutórias, estamos começando agora então esse curso de anatomia. Tchau, tchau, até as próximas aulas.